quero saber de você de casa. Como é que está a sua postura na internet em relação à empresa que você trabalha? Você já fez algum comentário de insatisfação, né? Às vezes ali de cabeça quente? Já falou mal do seu chefe? Já falou mal do seu trabalho? Às vezes até em grupo do WhatsApp, hein? Tem que ficar ligado, porque a conversa pode vazar. Se a resposta for sim, você tem que ficar atento, tá? Aumentou o número de demissões por justa causa, especialmente quando se trata de funcionários que falam mal das empresas na internet. Aqui no Espírito Santo, o total de demissões por justa causa em 2024 foi maior, tá? Desde 2022, ano passado, então foram muitas demissões por justa causa. Isso mostra pra gente que as empresas estão cada vez mais atentas ao que é dito nas redes sociais e em outras plataformas online também. É fundamental, pessoal, lembrar que a internet não é uma terra sem lei. O que você publica, o que você escreve, a foto que você posta, o vídeo, pode ter consequências reais, tanto para você quanto para a empresa onde você trabalha também. Deixa eu sentar aqui para o nosso café da manhã, porque a gente vai conversar sobre isso com um especialista no assunto, advogado trabalhista, doutor Guilherme Machado. Bem-vindo, doutor Guilherme. Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Guilherme, doutor Guilherme, é importante então para quem está assistindo a gente em casa, já a gente trazer esse reforço. Não é porque a rede social ali é sua, é particular, que você vai sair publicando qualquer coisa sobre a empresa que você trabalha, sobre seu chefe. Isso pode ter consequências, né? Sim, Bruna. E vem tendo bastante consequência, desaguando essas ações na Justiça do Trabalho, pelas demissões por justa causa, que vem crescendo em âmbito nacional, inclusive. Porque com a crescente das pessoas nas redes sociais, também vem as consequências. 63% hoje da população brasileira utilizam, não é que tem acesso às redes sociais, elas utilizam as redes sociais. Ou seja, é muito amplo o poder de divulgação dessas redes. Então, o colaborador ele tem que tomar muito cuidado ao sair do âmbito da empresa e achar que está no âmbito privado e fazer essas publicações e fazer informações que podem prejudicar a imagem da empresa e a imagem do próprio colaborador. Então, muito cuidado nessas publicações. Quando a gente está falando de demissão por justa causa, é aquela demissão, né? Vale a pena lembrar que o trabalhador, ele vai embora, é demitido sem receber nada, não tem direito a nada praticamente, né? Ele perde praticamente todos os direitos de uma rescisão que ele seria demitido. Por exemplo, ele vai sair com o saldo de salário dele e se tiver férias vencidas, mas vai perder a multa de 40%, vai perder o aviso prévio, vai perder o seguro-desemprego, vai perder a possibilidade de sacar o fundo de garantia, o FGTS. Então ele vai perder muitos direitos, inclusive 13º proporcional e férias proporcionais. Então, isso é muito ruim. É muito ruim, com certeza. Sem contar que... financeiramente. Lógico, você pode carregar aí, né? Isso pode reverberar para outros empregos que você tentar também, outras empresas. As empresas se comunicam, né? As pessoas esquecem disso. Sim. Pode ter consequências aí por muito tempo na sua vida. Agora, doutor, o que caracteriza uma postagem, então, que pode gerar, por exemplo, uma demissão por justa causa? Isso é muito relativo, Bruna. Primeiro, a empresa tem que analisar se teve uma ofensa, se teve prejuízo para a empresa. Mas, por exemplo, você ir para as redes sociais para xingar, falar mal da empresa, falar mal do seu chefe. Por exemplo, palavras de baixo calão. Você, por exemplo, fazer exposição da empresa, mesmo que você não fale mal da empresa, mas fazer exposição da empresa, por exemplo, com o uniforme da empresa, em determinados locais. Fazer aquelas famosas dancinhas. A gente tem um vídeo aí, ó, já pode até rodar, de uma professora que fez isso e repercutiu nacionalmente. Ela estava com o uniforme da escola, doutor Guilherme, fazendo dancinha no TikTok. Justamente. A empresa ela tem que entender que ela precisa ter o bom senso também na hora de aplicar a pena. Sim. Ela precisa chamar o colaborador na admissão, demonstrar para ele quais são as normas internas da empresa, o que a empresa permite, o que a empresa não permite, qual é a ponderação que esse trabalhador deve ter nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja inclusive no próprio LinkedIn. Então, precisa ter
esse controle interno, passar isso para o colaborador, deixar ele claro e aí sim aplicar as normas, aplicar advertência se for preciso, suspensão e até mesmo a justa causa, que é a punição máxima que uma empresa pode aplicar no empregado. Ou seja, a partir dali ele perde tudo e ele não ganha mais nada. Ele não tem como, por exemplo, se explicar, ele não tem como tentar voltar atrás. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque uma vez demitido por justa causa, o trabalhador só consegue reverter se o juiz entender que aquela medida adotada de fato não foi suficiente para caracterizar essa justa causa. Agora, o trabalhador às vezes pode falar, a gente está vendo ali a menina dançando, principalmente no caso do Instagram, TikTok. Pô, mas eu não postei no horário de trabalho, eu estava ali fazendo a dancinha com os meus colegas no horário de almoço, do intervalo, ou já tinha acabado o expediente. Isso aí influencia? Dependendo do cunho dessa postagem, sim, porque você vai estar com o uniforme, por exemplo, da empresa, e dependendo de onde atinge, por exemplo, clientes da empresa, eles podem... teve um caso, por exemplo, na justiça, que a pessoa estava fazendo essas dancinhas, influenciando inclusive as amigas de trabalho, também a fazer essas dancinhas, estava fora do horário de trabalho, estava no horário de almoço, nesse caso, só que ela estava nas dependências da empresa, aonde tinha a logomarca da empresa, aonde elas estavam de uniforme, e essas dancinhas repercutiram mal, chegando inclusive em clientes da empresa. Essa empresa recebeu os prints, fez a demissão dessa colaboradora por justa causa, inclusive porque foi no TikTok dela e descobriu que tinha diversos outros vídeos. Não era só um, né? Não era só um. Com o uniforme da empresa, em horário de trabalho, fora do horário de trabalho. Foi demitido por justa causa, a colaboradora entrou na justiça, ela não conseguiu reverter a justa causa, recorreu para o tribunal e o tribunal manteve a sentença do magistrado. Então, nesse caso, ela saiu prejudicada. Doutor Guilherme, a gente separamos alguns prints aí, pode até botar na tela. Tem uma plataforma na internet, que é uma plataforma que é justamente para avaliação de empresas. E ali, as pessoas podem colocar a opinião delas sem se identificar, mas identificando a empresa. Aí a pessoa fala ali, ó, quais os prós de trabalhar nessa empresa e os contra. E no contra o bicho pega, o pessoal solta o verbo mesmo. Essa pessoa aí falou que nessa determinada empresa não tem tempo nem de ir ao banheiro, porque o supervisor fica te regulando. Bota o próximo print ali, que tem mais um monte, a plataforma é recheada. Esse aí, então, ó, estava revoltado. Quem é terceirizado dessa empresa não pode levar marmita, tem que almoçar nas redondezas. Se você pergunta para o supervisor alguma coisa, ele não vai saber, porque é essa energia da empresa. Lá embaixo, ó, saúde mental, estresse, né, excesso de responsabilidades. Enfim, a pessoa ela não se identifica nessa plataforma, mas ela compartilha com outras pessoas a experiência dela de ter trabalhado ali. Nesse caso, como é que a empresa pode se proteger? Porque também há uma exposição ali da empresa e você, teoricamente, não sabe quem que está publicando aquilo ali, né? Sim, isso pode ser considerado uma ofensa, dependendo do que for postado. Pode ser considerado, inclusive, crime, dependendo do que for postado. E, nesse caso, é muito difícil para a empresa, porque o trabalhador não se identifica. E, primeiro, tem que saber, tem que verificar se o que está sendo postado é verdade, é mentira, se está aumentando. E aí, o que a empresa pode fazer nesse caso? O trabalhador tem que tomar cuidado que a chamada terra sem lei na internet, ela tem limites e ela também pode, por exemplo, sofrer uma intervenção judicial através de uma medida judicial da empresa e a justiça pode determinar que essa plataforma informe qual foi o usuário que fez aquela postagem. O dedo duro. Ela não pode, por exemplo, fazer sem uma determinação judicial por conta da Lei de Proteção de Dados, ela está impedida. Agora, através de uma ordem judicial, ela pode sim informar e através dessa informação, a empresa, dependendo do que for postado, pode sim fazer a demissão por justa causa ou aplicar uma pena de advertência ou suspensão
naquele colaborador. Então, não está totalmente protegido. Hoje, Bruna, para você ter uma ideia, existe nas redes sociais os blogueiros CLTs, né? São pessoas que estão virando influencers. Sim, fazendo um sucesso danado. Justamente para demonstrar os perrengues que aqueles trabalhadores passam no ônibus, Sim. 2 horas, 3 horas para chegar ao trabalho. Levando a marmita. Ônibus lotado. Não tem nenhum problema. Você não está falando mal da empresa. Sim. Agora, é interessante que ali você não esteja uniformizado, que não esteja com a logo da empresa. Agora, no momento que você expõe a imagem da empresa ou que você fale mal da sua empresa, seja de propósito ou seja até por descuido, você pode ser penalizado. Então, precisa ter limite às redes sociais. A consequência é grave, né? A gente ouviu também, doutor Guilherme, uma especialista em carreiras que conta pra gente essa percepção dela no trabalho das empresas, justamente desse aumento dessas demissões por justa causa. E ela também reforça a importância das empresas estarem ali no reforço com os funcionários das normas e condutas que são aceitas ali na empresa. Vamos ver o que ela falou pra gente. Nesses mais de 20 anos de experiência no mercado de trabalho, já passei por várias empresas e o que eu tenho mais visto ultimamente são empresas reforçando código de conduta, normas no manual do colaborador, no código de ética e de integridade sobre posicionamento nas redes sociais. A demissão por justa causa tem crescido e as pessoas estão achando que isso não acontece. Se posicionar inadequadamente nas redes sociais compromete de forma muito crítica a empregabilidade e a carreira de muitos profissionais, né? Nenhuma empresa quer ter sua imagem associada a um profissional que tem uma conduta inadequada, né? Agora, quando essa conduta é falar mal do empregador, aí complica. Já presenciei alguns casos de demissão por justa causa, mas ano passado teve 2 em específico, um cargo de liderança, uma pessoa da área comercial, e sendo uma pessoa que vende os serviços da empresa, se colocar, né, de uma forma inadequada, falando mal da empresa nas redes sociais, é pior ainda, né? Então ele fazia uma piada de mau gosto da empresa, que é uma empresa do segmento de serviços, aonde dizia que a empresa ela não gostava dos clientes, né? Que era muito bonito da rua para fora, mas que falar mal do cliente, falar mal de quem compra seus serviços era algo do dia a dia. Então foi uma brincadeira de extremo mau gosto e que resultou não só na demissão, mas também com a empresa revendo todo o seu código, né, de conduta, principalmente em posicionamento nas redes sociais. Nesse caso aí, gestor, pior ainda. Agora, doutor Guilherme, as empresas podem monitorar as redes sociais dos trabalhadores? Sim, podem. Na realidade, as redes sociais, elas são públicas. Qualquer pessoa pode monitorar as redes sociais. O que a empresa não pode fazer, por exemplo, é te obrigar, por exemplo, se você tem uma rede social privada, ela não pode te obrigar a você aceitá-la nessa rede social. Isso ela não pode. Então, se a sua rede é pública, qualquer pessoa tem acesso, a empresa vai entrar como qualquer outra pessoa vai entrar. Agora, se você não quer e não deseja que a empresa entre, também não pode ser obrigado nesse caso. Perfeito. Agora, a empresa tem outras formas de fazer isso. Um colega entra na rede social do outro e ali ela pode sim monitorar. Perfeito. E eu vou te dizer que hoje 90% das empresas fazem essa monitoração antes mesmo do colaborador ser admitido na empresa. Antes de ser contratado, olha aí, pessoal. Elas já fazem esse monitoramento para verificar o perfil dessa pessoa. E dependendo, ali mesmo essa pessoa já é reprovada na questão do perfil. Perfeito. Então, muito cuidado com o que expõe também nas redes sociais, porque isso pode fechar portas de emprego e pode também fazer com que você seja desligado, mesmo sem justa causa. Perfeito. Ou seja, a empresa pode não gostar de sua postura nas redes sociais e te desligar pagando todos os seus direitos, só que você vai acabar talvez perdendo uma chance de crescimento naquela empresa. Certeza. Então, pessoal, muito cuidado com a postura que vocês possam vir a ter nas redes sociais. Tem que ter bom senso, doutor Guilherme Machado, advogado trabalhista. Obrigada aí pelos esclarecimentos e pelas dicas. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal,